conversando com Silvio Quini Matos, presidente do Esperanto Asociação de Santa Catarina, Associação Esperantista do Estado de Santa Catarina, Brasil. Silvio, como é que está a associação hoje? As minhas atividades na associação, propriamente, elas estão um pouco lentas, porque a minha atividade profissional tem me exigido bastante. Porém, a minha atividade profissional... Você trabalha com comércio exterior, né? Sim, trabalho com comércio exterior. Porém, a minha atividade profissional ela está estreitamente ligada com o Esperanto. Eu utilizo o Esperanto diariamente no meu trabalho. Nós realizamos negócios com a China e, em virtude disso, a comunicação tem sido diária. E a língua utilizada é o idioma Esperanto. Você conhece o pessoal que trabalha com comércio exterior que usa o Esperanto? Sim, eu sou membro de uma associação internacional, a IKEF, Internacia Comércio e Economia Pacto Grupo, que reúne cerca de 350 a 400 pessoas. São profissionais de comércio exterior e alguns são economistas de diversos países do mundo. Não saberia te dizer quantos países, porque realmente eu nunca fiz esse cálculo, mas é um número considerável, cobre todos os cinco continentes. Há membros na África, na Europa, América Central, do Sul, do Norte, Oceania, Ásia. O maior número hoje está concentrado na China. A China deve ter mais de 50 associados. E os negócios que nós realizamos têm há uma sintonia muito forte com a associação. Eu sou inclusive um dos membros da diretoria da associação, sou um dos representantes no Brasil da IKEF. Silvio, vamos falar um pouquinho, quando é que você começou você conheceu o Esperanto, começou a se tornar membro do movimento esperantista? Eu comprei um livro em 1988, no início do ano, em fevereiro. E em dezembro eu estava falando Esperanto. Estudei diligentemente ao longo de um ano e aí no final do ano eu já estava falando Esperanto. E é uma coisa interessante, o Esperanto você começa hoje e em poucos meses você já se torna um esperantista dedicando-se um certo período e continuamente, sim, com certeza. A velocidade de aprendizado é maior que qualquer idioma. E Silvio, como é que você avalia o movimento hoje no mundo, né? O movimento esperantista? Cara, o movimento esperantista, ele está, como qualquer movimento, ele está tomando uma característica muito diferente. A internet hoje, ela está transformando o movimento esperantista. Muitos cursos de Esperanto hoje são realizados via internet. Então, a internet tem criado assim, um movimento bastante grande. Você encontra no Orkut inúmeras comunidades esperantistas. Então, assim, as comunidades físicas propriamente, eu sinto que elas têm se esvaziado. No entanto, você pode encontrar em comunidades na internet números consideráveis. E os eventos internacionais de Esperanto, eles têm recebido números significativos. Porque assim, entre nós aqui esperantistas, né, a gente acredita que o movimento, na realidade, o crescimento vai se durar durante séculos, né? Por exemplo, hoje, nunca imaginei, por exemplo, que o inglês, né, que a China cresceu um pouquinho, um pouquinho é muito gigantesco, né? Estive na China agora, 45 dias. 45 dias na China. Aí quer dizer, agora o pessoal quer aprender chinês, sim, mas o inglês não resolve o problema da comunicação internacional? Assim, o chinês não consegue aprender inglês? O que é isso? Né? Então é uma questão, mas a nossa luta vai ser uma luta de século. Na verdade, essa questão do idioma internacional é bem interessante. Essa experiência que eu tive agora na China, 45 dias, foi com um esperantista e conheci mais de 100 esperantistas na China durante 45 dias. Cada cidade que eu ia, o nosso parceiro lá, ele é um membro bastante ativo do movimento esperantista chinês e ele conhece muita gente no país. Então eu tive uma visão bastante interessante do que vai ser o futuro aí da questão da comunicação internacional. A China está se tornando uma potência dia a dia. Muitas pessoas ainda veem a China como um país pobre, mas eu estive lá e vi que não é nada disso. A China está muito melhor que o Brasil. Você vê riqueza ostensiva na China. Há sim
há alguns paradoxos. Você vai para o interior ainda é muito pobre. Mas você vai nas grandes cidades, você já tem as áreas ricas e as áreas pobres. Então tu vê que a China tem crescido muito mesmo. E eu vejo que num futuro próximo, entre 15 e 20 anos, nós teremos um mundo bipolar em termos de idioma. Como assim? Tem acontecido um fenômeno bastante interessante. Na Ásia, isso já se percebe com bastante intensidade. Ocorre o seguinte, por exemplo, a Austrália está enviando muitos de seus alunos para aprender mandarim na China. Por quê? Porque a Austrália está recebendo muitos turistas chineses que chegam na Austrália para fazer turismo e têm dificuldade de se comunicar. E o que acontece? O que faz com que o idioma se torne internacional? Movimentos econômicos. Turismo é um dos setores, um segmentos da área econômica. E o turismo chinês ele está se tornando cada vez mais importante. Ainda não aqui no Ocidente muito pouco expressivo, mas na Ásia já se vê com bastante expressão. Então os países próximos à China, meu amigo, já estão usando mandarim e muito. Aos poucos, entre 10, 15, 20 anos, esse movimento será cada vez mais intenso ao longo do mundo. E em alguns anos você verá que o mundo será bipolar, inglês e chinês. E com o passar do tempo, como a China está investindo muito em estudo, ciências e tecnologia, ela obviamente vai se tornar uma potência. Por que o inglês tornou-se uma potência? Em função do poder econômico. Mas o que significa isso, poder econômico? Significa produzir conhecimento. O que significa produzir conhecimento? Editar literatura, revistas e livros. E quem quiser chegar primeiro tem que aprender esse idioma. O inglês tornou-se relevante basicamente em função disso. Até mundial, né? Até recentemente, para comprar um bom livro de medicina, era só em inglês. Para você comprar um excelente livro de TI na área de informática, era em inglês. Ainda continua sendo assim. Mas imagine quando os chineses estiverem produzindo tecnologia de ponta, como será? Que idioma será o mais importante? Então você vai ter mudança. Mas aí tem o seguinte, agora tem muito E aí o que acontece? Quando ocorrer isso, a humanidade hoje já está mais consciente do problema da comunicação internacional, aí vai aparecer novamente, de uma maneira bastante intensiva, a figura de esperança. Da minha forma de ver. Ô Silvio, tem o seguinte, o chinês eu não digo a língua, mas a escrita é extremamente difícil. Cada palavra é um ideograma. Como é que uma língua dessa se tornar internacional? Uma escrita dessa? Eu não disse internacional, eu disse um mundo bipolar. Bipolar. O que acontece? Quem vier a necessitar aprender tecnologia no futuro, não terá opção, amigo. Aí vai ter que pouca gente sabe, mas o inglês é o idioma mais difícil da Europa. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Quantas pessoas sabem? É uma língua difícil. Nossa, extremamente difícil, amigo. Quantas pessoas você conhece que fala fluentemente inglês? Eu acho que conheço um professor da Universidade Federal que dedicou a vida. E eu estou na tua frente? E posso te dizer, um idioma extremamente difícil. Foneticamente falando, o português tem 33 fonemas. O italiano tem uns 22 ou 23, o espanhol tem 26. O inglês tem mais de 50 fonemas. É dificílimo. As pessoas estudam inglês por vários anos, põem-se à frente da TV ou vendo um filme inglês, não entendem nada. Quantos conseguem compreender um filme em inglês sem legenda, depois de terem estudado vários anos? É um inferno de difícil. Não, o problema não é a escrita, mas é a fonética. E ninguém se dá conta disso. Quantos sabem disso? Não sei, é verdade. Tem uma coisa, o cara estuda anos e anos, aí vai numa conferência, aí tem que botar o fone de ouvido da tradução simultânea, porque não entende. Meu amigo, e essa regra é válida para quem estuda 8, 10 anos de inglês, ou até mais. Eu já morei 6 meses na Inglaterra, fiz um curso no Canadá de mais um mês, e ainda acho que tem que aprender muito inglês, cara. Que loucura! Com certeza. Mas aí, Silvio, e a perspectiva de esperança, nesse caso? Cara, eu te digo o seguinte, a vida humana é composta de lógica, a lógica sempre vence. A lógica sempre vence. É história, faz parte da história, tá? No que diz respeito, por exemplo, à estandardização, à padronização, o mundo tende à padronização.
Por quê? A patronização.